Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor seja com todos vocês. Neste vídeo eu quero compartilhar com vocês um pouco da palavra de Deus e nós vamos analisar hoje um texto de Tiago capítulo 4, que diz assim, que nós não devemos constituir amizade com o mundo. O que o apóstolo Tiago quis dizer com isso e quais são os prejuízos na nossa vida espiritual e também quem mais nós havemos de entristecer quando nós constituímos amizade com esse mundo. Desde já eu peço para você permanecer até o final desse vídeo, então vamos para o estudo. Esta palavra que nós estamos compartilhando com vocês hoje vai nos ajudar a escolher melhor a amizade nas quais nós estamos colocando a nossa confiança. Se é na amizade com o mundo ou se é na amizade com o Senhor, na amizade com Deus e com seu Filho. Essa palavra vai ajudar a nós discernirmos para nós não entristecermos quem não precisa ser entristecido, quem não pode ser entristecido. Porque se nós constituirmos amizade com este mundo, a outra parte será entristecida. Então, a gente vai ler nos versos 1 ao 5, capítulo 4 de Tiago. É uma leitura bastante rápida, bastante fácil de entender, que vai dizer assim: De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Verso 2: Cobiçais e nada tendes, matais e invejais. E só uma informação, essa palavra que ele usou aqui é muito forte, matais, mas não necessariamente de matar o corpo. Ele está falando que quando você começa a invejar o seu próximo, começa a invejar quem quer que seja, você começa a odiar, você começa a ter rancor. Esse rancor, ele gera um ódio. O rancor é ódio. Então, à medida que você vai invejando, vai florescendo cada vez mais a amargura, a raiz de amargura que brotou em você, ela vai crescendo até se tornar uma árvore amarga. Então, esse matais é quando você odeia o seu próximo, não necessariamente que você está matando o corpo. Então, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Então, a gente tem que pedir. Só que não é pedir qualquer coisa. Verso 3. Pedis e não recebeis. Porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Então, o que nós temos que pedir não é para esbanjar em nossos prazeres. O que nós temos que pedir, conforme o Senhor nos ensinou, é que nós temos que buscar o reino e a justiça, as coisas do reino, as coisas do céu. Acumular tesouros no céu e não na terra. Buscando o reino e a justiça, essas coisas são acrescentadas, virão como acréscimos, mas não segundo a sua vontade, segundo a vontade do Senhor, para benefício da sua salvação e daqueles que estiverem ao seu redor. Porque Ele não vai fazer você ganhar na loteria. Porque se você ganhar na loteria, você vai ficar ensoberbecido, seu coração vai estar farto e você vai falar assim, quem é o Senhor? O verso 4 ele usou uma palavra bastante forte, infiéis. Então, se a gente constituir amizade com o mundo, a gente vai estar sendo infiel. Por quê? Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Se a gente começar a inclinar para um, a gente vai desprezar o outro. Isso que o Senhor, ele nos ensinou. O verso 5, ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? É com ciúme que o Espírito anseia em nós. É com ciúme, como se fosse um ciúme de um marido pela sua mulher. Porque nós somos a esposa do Cordeiro, a igreja, o corpo de Cristo é a sua esposa, a sua noiva, o próprio corpo de Cristo. Por quê? Não serão mais dois, mas uma só carne. Então, por isso que o Espírito anseia em nós, com ciúme. Aí nós nos tornamos infiéis quando nós procuramos as coisas deste mundo, a amizade deste mundo. E claro que temos que ser razoáveis e moderados, não significa que nós não podemos traçar alguns objetivos, alguns planos para melhorar alguma situação. Mas eu não digo que você tem que
procurar loucamente uma carreira, faculdade e tantas as coisas. Você sai do serviço e já vai direto para a faculdade, e isso de segunda a sexta. Isso não é correto. Isso não é correto. Se você está cursando a faculdade e um dia você converte, você conhece o Evangelho, você termina a faculdade, termina de fazer o que você está antes de conhecer o Evangelho. Ou seja, quando você já conhece o Evangelho, já sabe da riqueza que está te esperando, do mundo por vir, que o Senhor prometeu, a tua herança, você não precisa preocupar com essas coisas. Paulo fala, se você foi chamado sendo escravo, não preocupe com isso. Se aparecer uma oportunidade, então aproveita a oportunidade, só se aparecer. Foi chamado sendo liberto, não se preocupe com isso, entendeu? Então isso é que não constituir amizade com o mundo. Por isso que Tiago, o apóstolo Tiago, ele colocou essa palavra tão forte, infiéis. Porque ele está associando essa palavra infiel com a amizade com o mundo. Porque o Espírito anseia em nós como se fosse um ciúme, um zelo, um cuidado de um marido para a sua esposa. E por que você acha que aquela divindade Baal que eles adoravam, muitas nações adoravam, principalmente os cananeus, né? Adoravam a divindade Baal. A palavra Baal, no hebraico, ela significa marido. E o que você pode tirar disso? Por que é chamado Baal? Baal é porque ele rouba a esposa. Quando Israel saiu do Egito e Balaque alugou Balaão e ele começou lá a armar ciladas para os filhos de Israel, ele foi seduzido pelo dinheiro, pela riqueza que Balaque haveria de dar a ele. Nos primeiros momentos ele negou, mas depois Deus sabia o coração dele e ele foi realmente fazer o que estava no seu próprio coração. O que aconteceu? Ele falou que mulheres seriam a pedra de tropeço. As mulheres seriam a pedra de tropeço. E essas mulheres adoravam Baal. Por quê? Porque ali Baal estava roubando a esposa de Deus. Estava roubando aquela que era virgem, aquela que era uma esposa preparada para o Senhor. Quando Deus tirou, por meio de Moisés, Israel do Egito, ali ele estava consagrado ao Senhor. Por mais que tinha as idolatrias secretamente que alguns estavam fazendo, secretamente, adorando outros deuses, outras divindades, outros ídolos, nas suas tendas, isso não refletia o todo de Israel, porque o Senhor tirou Israel, sim, ele tirou, e ali Israel era a esposa do Senhor. Por isso que ele falou que iria casar com eles ao terceiro dia. O ponto-chave é como se estivesse roubando a esposa. Baal é marido. Então essa divindade roubava a esposa, roubava Israel de Deus. Então é isso que ele está falando aqui. Ele tem tudo isso em mente, o apóstolo, ele tem tudo isso aqui em mente para falar dessa maneira, sem precisar escrever todo o contexto. Essa palavra é uma palavra de exortação para nós, e a gente já vem falando em outros vídeos, a gente já falou alguma coisa a respeito disso, e é bom a gente sempre voltar a frisar. Eu agradeço por vocês terem permanecido até o final desse vídeo e até um próximo estudo. Shalom!